O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, perdoados os nossos pecados. Estamos lendo a primeira carta que São João escreve à sua comunidade e a primeira carta que também escreve a cada um de nós nesta noite. E São João começa a sua carta colocando alguns critérios para saber se nós conhecemos a Jesus. O primeiro critério é guardar os seus mandamentos. Uma pessoa que guarda os mandamentos, guarda a palavra e tem a presença de Deus em si. Por isso São João é bem claro ao dizer logo no início da sua carta que um dos primeiros critérios para dizer se a gente conhece a Jesus é guardar os mandamentos. É claro que só guardar os mandamentos não basta. Um pouco mais além, no versículo 6, ele vai dizer: é preciso proceder como Jesus procedeu.
é preciso fazer aquilo que Jesus fazia, é preciso ser como Jesus também é. O verdadeiro cristão é a imagem e semelhança de Cristo. Eu fiquei imaginando quando lia essa leitura, preparava essa reflexão, em primeiro lugar, guardar os mandamentos ou decorar os mandamentos parece ser tão simples, tão fácil. Tomar algum livro de catequese e ter os mandamentos é tão simples, mas quando chega nesse outro critério, proceder como ele procedeu, parece ser bem mais difícil. Ser um outro Cristo no meio dos homens, das mulheres, da humanidade, isto parece ser bastante difícil. Principalmente quando as pessoas chegam para nós e dizem assim: certas atitudes suas não pode porque você é cristão. Ou você não pode falar isso para mim porque você é cristão. Você não pode agir dessa maneira porque você é cristão. Eu sempre fico imaginando Cristo, como agia, como falava, as atitudes de Jesus, que nem sempre foram atitudes dóceis, como muitas pessoas pensam. Não preciso lembrar que às vezes Jesus teve que pegar o chicote. Não preciso lembrar que às vezes Jesus precisou usar de palavras mais duras, mas também de palavras doces, de compreensão e misericórdia. Proceder como ele procedeu. Mais ainda, um outro critério, e talvez o mais importante, é quando São João está dizendo assim: o mandamento que eu estou dizendo não tem nada de novidade. O mandamento que eu estou dizendo se refere ao mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aqui ele coloca talvez o ponto central da sua carta, versículos 9 e versículos 10. O primeiro critério é os mandamentos, conhecer e guardar os mandamentos. O segundo critério é proceder como Jesus procedeu. E o terceiro critério, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Ontem, quando eu celebrava a missa das 7, das 15 horas, fazendo a introdução à carta a São João, as 3 cartas, eu dizia que São João escreve essas 3 cartas por causa de uma corrente na época chamada gnóstica, que tinha aquela ideia que era possível chegar até Deus sem passar pelo irmão. E aí São João ele começa já agora a esclarecer: nada disso. Se você tem ódio pelo seu irmão, você não chega até Deus. Ele é bem claro: quem odeia o seu irmão está nas trevas. E lá no começo da sua carta ontem, uma das primeiras palavras de São João é assim: Deus é luz. E se é luz, nós não podemos ter trevas no nosso coração e ser capaz de habitar nessa luz. Só é possível estar plenamente na presença de Deus se o nosso coração também haver luz. É claro, gente, somos todos limitados, necessitados da graça de Deus. Ontem a leitura era também muito bonita e era um grande convite para não pecar. Mas ele tem uma expressão bonita que diz assim: filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um intercessor, que é Jesus. Ao mesmo tempo que nós devemos lutar interiormente para que não haja o pecado, também temos que ter consciência que nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus
que é misericórdia. Eu acho que aqui deveríamos pensar o seguinte: há dois grandes riscos. Primeiro, aquele risco da igreja do passado, ou mesmo aquelas pregações tão fortes que parecia que todo mundo ia para o inferno, que não havia salvação, que é um grande perigo e um grande erro, porque Deus é misericordioso. Por outro lado, também uma pregação que possa dizer assim: Deus ama a todos, perdoa a todos, então podemos viver de qualquer forma. Percebam os dois extremos. Todos não são capazes de se salvar, todos vão para o inferno, então para que se esforçar em buscar a salvação? Por outro lado, achar que assim, todos estão salvos, então não há necessidade de guardar os mandamentos, de uma luta espiritual, já que Deus ama a todos. São dois extremos. O cristão deveria buscar esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio de consciência do amor de Deus, mas também do quê? Do meu esforço para ser uma pessoa melhor. Uma pessoa que busca estar aonde? Segundo São João, na luz. Que brilhe sempre a luz de Cristo em nós. O Evangelho aparece hoje o velho Simeão, e amanhã vai aparecer a profetisa Ana. O que é que nós podemos aprender desse homem que toma Jesus nos braços e ele consegue perceber, descobrir a presença de Deus naquele menino? O versículo 25 e o versículo 26 dá para nós assim um ponto chave. Por que Simeão acolheu Jesus, reconheceu Jesus, e por que nós também podemos acolher e reconhecer? Olha como é que era esse homem, o velho Simeão: justo e piedoso. Versículo 26, homem cheio do Espírito Santo. Repito: homem justo, homem piedoso, homem cheio do Espírito Santo. Essas três coisas que foram apresentadas a partir do evangelista São Lucas, poderia ser uma coisa muito nossa. Ser piedoso. O que significa ser piedoso? Alguém que conhece, alguém que reconhece a presença de Deus. Alguém que teme a Deus, não medo, mas alguém que reconhece que há um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, e que te ama, e que faz tudo por você, e por isso a sua reverência, o seu carinho, o seu respeito, o seu gesto de adoração, o seu gesto de entrega. Também ele era justo. Ninguém se torna piedoso da noite para o dia, e muito menos justo da noite para o dia. A pessoa tem um processo a ser vivido, a ser experimentado, como também homem cheio do Espírito Santo. Esses três critérios que são apresentados na vida do velho Simeão é uma coisa tão próxima de nós. Se nós queremos tomar Jesus não mais nos braços, mas no coração, principalmente quando recebemos a Eucaristia, nós vamos ter que trabalhar muito para ser uma pessoa justa, não boba, uma pessoa justa, uma pessoa piedosa, mas ao mesmo tempo uma pessoa que questiona, que busca o conhecimento de Deus, que busca o conhecimento e a doutrina da igreja, e ao mesmo tempo pessoa cheia do
Espírito Santo. Em outras palavras, o velho Simeão não era uma pessoa acomodada, era uma pessoa que lutava. Comece a pensar um pouquinho na sua vida. Se você se acomodar, você jamais chegará à experiência do velho Simeão e da profetisa Ana, que nós vamos ouvir no Evangelho de amanhã. Se você se acomodar, você sempre será um cristão, mas não um cristão aos moldes que apresenta São João para nós, ou outros evangelistas, ou São Paulo, ou os grandes santos. Nós não seremos. Outra coisa importante para a nossa reflexão, gente, daqui para frente, não adianta a gente imaginar que todos vão se voltar para Deus, que todos vão ser cristãos católicos. Vocês sabem que isso não vai acontecer. Eu penso que daqui para frente a igreja vai passar por inúmeras dificuldades, perseguições, um esfriamento na fé das pessoas. Padre, e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos desesperar? Não precisa nada disso. O que é preciso? Que você seja um cristão maduro, que você seja um cristão firme na sua fé. Você não precisa nada disso, você não precisa fazer nada, a não ser você ser alguém muito maduro na sua fé. E isso é necessário que você mude o seu jeito de pensar e o seu jeito de agir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar sentados mesmos e vamos colocar aqui no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida, o nosso desejo de estar mais próximos de Deus.